Pessoal, boa noite a todos. Ainda falta 2 minutinhos, mas como geralmente a exposição se dá na nossa casa espírita, e antes da exposição a gente tem todo um trabalho de sustentação, de prece, e aqui, embora a sustentação prévia, o vídeo online, acaba se tornando algo um pouquinho mais enxuto. Então, esses 2 minutinhos, até para dar tempo, dar horário, quem estiver ainda acessando. Então, eu gostaria de convidar, nesses poucos minutinhos aí que resta, para a gente começar, que possamos, por um breve instante, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, pedindo permissão ao nosso Pai Maior para darmos início à exposição, à tarefa, por que não dizer o bate-papo dessa noite? Rogar a presença da espiritualidade amiga para que possa estar conosco, nos inspirando, nos preparando, nos auxiliando e nos conduzindo. E que possamos rogar ainda a Jesus, nosso Mestre, que derrame de forma abundante a sua paz, nos auxiliando a cada um de nós a receber todo o fortalecimento, todo o amor, todo o equilíbrio e todo o bom ânimo de que tanto necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, já fizemos a nossa prece, já fizemos, por que não dizer, o nosso preparatório para esse trabalho, para essa exposição dessa noite. Uma exposição mais com cara de bate-papo online, né? Eu daqui, vocês daí, mas sentimento unidos, vibrações unidas, os corações unidos e, acima de tudo, amparados por toda essa espiritualidade amiga que nos auxilia, nos ampara e nos orienta. Bom, essa noite nós vamos falar sobre o tema obsessão e desobsessão. Quando a gente, muitas vezes, ainda mais quando a gente é iniciante na doutrina espírita, que a gente começa a ter o primeiro contato com a doutrina espírita, que ainda não realizamos, muitas vezes, estudos mais aprofundados, logo de cara a gente associa logo aos romances mediúnicos, que nos traz aquela figura do obsessor, muitas vezes vingativo, malévolo, que quer nos prejudicar, que nos persegue talvez por causa de pendengas e de assuntos mal resolvidos em outras reencarnações. Não que isso não ocorra, não que isso não seja algo até relativamente comum, mas hoje em especial eu gostaria de orientar, conduzir esse tema para uma fatia dele, para um outro aspecto, que é algo relacionado à nossa casa mental, à nossa mente, aos nossos pensamentos. Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos traz um relato chamado Obsessão Pacífica. Nós vamos aqui falar de uma forma muito resumida, mas quem se interessar pelo relato, procure lá, dê uma lida, e o relato como todo, contado de acordo com o autor mesmo, é muito mais vivo, muito mais interessante, e a gente pode colher muito mais ensinamentos. Mas, para a gente poder exemplificar aqui, Humberto de Campos nos conta que certa vez, estando ele no plano espiritual, ele reencontra um antigo conhecido seu, Custódio Saquarema, e após aqueles primeiros contatos, aqueles primeiros cumprimentos, aqueles primeiros abraços do reencontro natural, aquelas saudades, Humberto de Campos, ele, lembrando que o Custódio Saquarema era de família espírita, imaginou que, por causa de todo o conhecimento que ele tinha à disposição, todo o ensinamento, todas as oportunidades, com certeza ele deveria ter voltado para o plano espiritual numa condição muito melhor, quem sabe até vislumbrado, visitado esferas muito mais elevadas por causa do seu aproveitamento, das suas lições, e questiona sobre isso o Custódio Saquarema, o seu amigo. Qual não foi a surpresa quando, de maneira vaga um pouco e, de certa forma, triste, Custódio lhe conta que, na verdade, não foi bem assim a sua encarnação. Que ele era de família espírita, e quando ele reencarnou,
ele veio com todo um projeto, um trabalho, um cronograma traçado de estudo, de tarefas, de atividades, que, se bem cumprido, realmente possibilitaria a Custódio esse acesso aos planos superiores, essa elevação toda. Só que ele ressalta para Humberto de Campos que Humberto de Campos desconhecia o que era uma obsessão disfarçada. E vendo que Humberto de Campos se interessava pelo caso e não o interrompia, ele continua a relatar. E ele nos conta que quando ele reencarnou, junto ao seu ambiente psíquico, ao seu clima psíquico, ele trouxe com ele antigos companheiros de outra encarnação que costumavam aproveitar a vida, curtir junto com ele. Não eram inimigos, eram companheiros. E na intenção de continuar aproveitando de alguma forma ainda as sensações e os prazeres que tinham quando encarnados, eles acompanhavam Humberto de Campos, Custódio Saquarema, e serviam justamente dele para ter o contato com essas sensações novamente. Então, o que acontecia? Quando Custódio Saquarema, logo que ele passou, ele contando, da sua primeira adolescência, quando ele começou a ter as primeiras luzes da razão, primeiros raciocínios assim pouco mais amadurecidos, que através dos seus pais e companheiros, os amigos e benfeitores espirituais convidavam Custódio Saquarema para que começasse a cumprir aquelas tarefas, aqueles compromissos assumidos, começasse a pensar na espiritualidade, na reforma íntima, na abnegação. Logo nesse instante, como se fosse, sabe aquela nascente, pequena iluminadora, aquela pequena nascente de água que vai nascendo de forma sutil? Pois é, Custódio falava que nascia na mente dele essa ideia que para ele era pensamentos dele mesmo. Ele não associava que poderia ser pensamentos de outras inteligências. Ele acreditava que era ele refletindo consigo mesmo. E vinha aquela ideia: Custódio, Custódio, agora, jovem, não é hora para pensar em coisas do espírito. Diversão, Custódio, aproveite a vida, a alegria. O tempo foi passando, Custódio fez faculdade, se bacharelou, e mais uma vez, os convites do plano espiritual, através de seus pais e de companheiros, vinham cada vez mais insistentes. Mas também os seus companheiros de outrora chegavam para ele e falavam: Custódio, Custódio, agora não é hora de coisas do espírito, Custódio. Você acabou de se formar, você tem que constituir, se firmar na profissão, se afirmar profissionalmente, depois você pensa em coisas do espírito. O tempo foi passando, Custódio se casou, e os convites da espiritualidade, através de diversos companheiros, inclusive de seus pais, continuavam a vir, e sempre na mente do Custódio vinha aquelas mesmas ideias dos companheiros que continuavam a incentivar-lhe. Custódio, Custódio, não é o momento para coisas do espírito. Família, você tem que consolidar a sua família, você tem que ganhar dinheiro para dar uma boa vida à sua família. Veja o senso comum, depois você pensa em coisas do espírito. O tempo passou, Custódio já advogado e contabilista, como ele contava, e os convites continuavam vindo. Só que os amigos continuavam: Custódio, Custódio, pense bem, Custódio, vida social. Você precisa viver em sociedade. Seus pais desencarnaram, o tempo foi passando, a velhice e a doença se aproximaram de Custódio, mas ainda assim, ainda com os poucos contatos que ele tinha, ainda vinham, inspirados pela espiritualidade, convidar Custódio ao estudo, ao trabalho, ao esforço, ao crescimento. Só que qual não foi a surpresa de Custódio? Quando chegou nessa etapa de sua vida, já mais com uma certa idade, já acompanhado da doença e da velhice, que agora as sugestões desses companheiros se tornaram algo irônica. Custódio, Custódio, agora, coisas do espírito, Custódio, nessa altura do campeonato, seus amigos vão falar que você perdeu o juízo, que você está louco. Seus filhos vão te tirar do controle dos seus bens, das suas finanças. Não é mais tempo, Custódio, deixe para uma próxima. E Custódio Saquarema
conclui com Humberto de Campos, falando que, veja bem, os obsessores não viciaram o corpo dele, também não perturbaram a mente dele. Eles se aproximavam e o incentivavam como simples considerações íntimas, que no princípio Custódio achava que era só o pensamento dele, e que na verdade era influenciação de outras inteligências, desses antigos companheiros. E ele arremata, ele fala que, pois a condição dele era do lavrador, endividado, que foi para um campo fértil e com possibilidades de amealhar, de conseguir diversos tesouros, ele volta do campo de mãos vazias, tão ou mais endividado quanto foi. E ele faz um apelo para Humberto de Campos, para que quando, sabendo que Humberto de Campos escrevia para os encarnados, que quando ele tivesse a oportunidade, que alertasse nós, primeiro, sobre o problema dessa obsessão sutil, pacífica, que não chama tanta atenção. E segundo, da oportunidade de tempo, de qualquer tempo no plano carnal. E Humberto de Campos se despede, concluindo também o capítulo, dizendo que ele se comprometeu a escrever, e assim o fez. Muito embora ele seja o primeiro a reconhecer que se ele estivesse na carne e alguém fizesse esses alertas para ele, provavelmente ele iria ignorá-los. Pois bem, quando a gente está em nosso dia a dia, na nossa convivência diária, quantos e quantos pensamentos surgem em nossa mente de forma muito sutil, muito como se fosse realmente, tal qual estava no livro, como se fosse considerações íntimas nossas, seja de medo, seja de inveja, seja de ciúmes, seja de pânico, seja para compulsões alimentares, seja para vícios diversos, não importa qual. Quantos e quantos pensamentos eles nascem de fininho, de forma suave em nossa mente e a gente não se dá conta. E parece que a gente vai alimentando e vai potencializando esse medo, esse sentimento, esses ciúmes, essa raiva, essa revolta. E a gente vai alimentando, e aquilo vai potencializando e vai crescendo. André Luiz, em toda a sua coletânea de obras, trazidas também através da mediunidade de Chico Xavier, mas em especial no livro Mecanismos da Mediunidade, ele nos traz que cada um de nós somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores. Vamos imaginar um aparelho, um rádio. Só que a gente emite ondas e recebe ondas. E na medida que a gente emite essa onda, nós também recebemos as ondas que são similares, que encontram identificação com o nosso padrão. O rádio não é assim? A gente só ouve a estação que nós sintonizamos. Nós, de certa forma, somos assim também. A estação que nós sintonizamos é aquela que nós vamos dar guarita dentro de nós, aquela que nós vamos dar receptividade dentro de nós. Só que lembra que eu acabei de falar que nós não somos só receptores, nós somos emissores. À medida que a gente agasalha, a gente também emite, a gente potencializa e atrai cada vez mais. Veja que interessante. Quando a gente tiver a oportunidade, façamos um pequeno teste. Vamos, quando estivermos, por exemplo, numa fila de um banco, por exemplo, ou qualquer outra fila que esteja demorando um pouquinho mais, a gente pode fazer sobre dois prismas. Primeiro de observador. Observem. Basta uma pessoa comentar que, de repente, a própria fila está cheia. Mais do que depressa, alguém já comenta. Nossa, a fila está cheia. É, tem razão. E já começam a reclamar do caixa, do atendente. Ou então, mais ainda, sejamos nós a comentar. Olhe para alguém e comente, fala. Ah, essa fila, nossa, como ela está cheia. Logo, pessoas acabam contribuindo com a gente, comentando. Sabe por quê? É afinidade.
as pessoas começam a se identificar. No caso ali, a impaciência, a intolerância, a incompreensão, a falta de, muitas vezes, empatia para com o outro que está lá. A gente não sabe o que está acontecendo. Outra forma para a gente ver como a gente é influenciado pelas mentes ao redor. Vocês já viram, por exemplo, no coletivo, quando aparece um ambulante, que ele está tentando vender alguma coisa, ele não vende nada. Quando a primeira pessoa compra, outras começam a se animar a comprar. Mesma coisa quando pede um donativo. Quando a primeira pessoa começa a doar, ele se anima também a doar. Os outros se animam. Por quê? Porque as pessoas elas vão se identificando, elas vão se associando, os pensamentos vão se atraindo. Nunca ocorreu com vocês de, por exemplo, um veículo. Eu gosto de brincar que um tempo atrás aconteceu comigo. Porque acabou meu carro sendo furtado, eu tive que arrumar outro. Eu nunca tinha visto esse outro carro direito em quase lugar nenhum na rua. Eu andava, tanto que quando eu fui adquirir esse carro, eu falei, nossa, mas só vai dar eu ler engano. Por quê? Eu comecei a prestar atenção nesse tipo de veículo. E é incrível que só na rua da minha casa, eu acho que umas 2, 3 pessoas têm um veículo igualzinho. E eu nunca tinha reparado. Em toda a rua que eu vou, até da mesma cor. E eu nunca tinha reparado. Por quê? Porque a gente começa a se associar, a nossa mente vai buscando e vai identificando. Agora imagine, quando a nossa mente começa a identificar o medo, começa a identificar os ciúmes, começa a identificar o pânico. Chega um ponto que até situações que na verdade não existem, nós interpretamos de uma forma como se elas existissem. Claro, não estamos aqui hoje tentando ser alheios a tudo que está acontecendo. Nós passamos em situações de nossas vidas que é difícil a gente seguir. Quando Jesus falava para a gente vigiar e orar para não cair em tentação, era disso que ele falava. Ele não queria dizer que a gente tinha que ficar o tempo todo rezando ali como de forma automática. E nem tampouco que nós tínhamos que vigiar o coleguinha do lado, o companheiro, o vizinho. Não. Era muito mais profundo, muito mais repleto de conteúdo. O vigiar que nós temos, que Jesus nos conclama, que Jesus apela praticamente para que a gente faça, é vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, observar, mas internamente. Quantas e quantas vezes a gente, no rosto, a gente sorri, a gente abraça o outro, a gente até tece palavras bonitas em relação ao outro, mas dentro de nós mesmos, é a revolta que fala, o desespero que fala, a tristeza que fala, e a gente usa uma persona, uma máscara. Claro, quando a gente se esforça para tentar mudar, já é um começo. Mas a gente tem que prestar atenção no nosso íntimo. O que vai realmente em nosso coração, a gente precisa identificar isso. Essa vigilância que Jesus pede não é só vigilância em relação aos nossos atos, é vigilância em relação aos nossos pensamentos, também aos nossos sentimentos. A fala e os atos vêm no segundo plano, porque a gente só fala e a gente só age de acordo com aquilo que já tem dentro da gente. E é isso que a gente precisa tomar conta. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Porque aquilo que está dentro da gente é que vai ser realmente a nossa, vamos chamar assim, assinatura energética. É aquilo que os companheiros da espiritualidade vão se identificar conosco, sejam eles companheiros que querem o bem, sejam eles companheiros que não querem o nosso bem, ou mesmo aqueles que só estão procurando com pessoas que se identifiquem com os mesmos pensamentos deles. Vocês nunca viram, entre nós mesmos encarnados, quando às vezes alguém começa a se lamentar de alguma situação, como o exemplo da fila, por exemplo, outro que também se identifica, começa a lamentar junto e parece que sente um prazer de se lamentar junto com aquele, de encontrar aquele que se identifica junto com a sua reclamação. E se alguém, muitas vezes, chamar-lhe a atenção para que ele mude o seu padrão vibratório, ele ainda se sente e fala, você não me compreende. Ele só vai se sentir acalentado para aquele que reclamar junto com ele ou que potencializar a reclamação dele.
Nunca prestará atenção nisso? Ou ainda, nunca aconteceu conosco mesmo isso? Sejamos sinceros conosco mesmo. Muitos, talvez, de nós estamos assistindo sozinho. Vamos refletir por um breve instante quantas e quantas vezes a gente permite que isso aconteça conosco mesmo, e eu não vou mentir, acontece comigo também. Não estamos aqui na condição de santificados já, de espíritos luminosos, que não tem problema nenhum, que não passa por dificuldade nenhuma, que não sente raiva em alguns momentos, que não sente medo em alguns momentos, que não sente nervoso em alguns momentos. Estamos todos aqui vivenciando, experienciando e construindo o nosso caráter, construindo a nossa bagagem, o nosso fortalecimento espiritual. E eu volto um pouquinho lá atrás, quando eu digo, não estamos aqui alheios ao que tudo está acontecendo. Sabemos que há momentos como hoje, como esses dias que a humanidade como um todo está passando, que às vezes o medo bate em nosso coração, que às vezes a dúvida bate em nosso coração, que a insegurança bate em nosso coração. A grande questão é, o que vamos fazer com isso que está em nossas mãos? Vamos agasalhar essa ideia e convidar companheiros, sejam encarnados ou desencarnados, a compartilhar essa mesma ideia de revolta, de medo, de pânico, de insegurança, de ausência de fé? Ou vamos fazer um movimento contrário? Eu vou sentar, eu vou identificar, falar, não, Edson, hoje você está com medo, hoje você está inseguro. Vamos refletir. Você é espírita, não é? Sou espírita. Você acredita, você quanto espírita, acredita na codificação, não acredita? Acredito. A codificação nos traz que Deus é a inteligência suprema. Não acredita? Acredito. Fala também que Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça, em grau superlativo. Não acredita? Acredito. Então, se você acredita em tudo isso, e certos eventos nocivos que nos desagradam chegam até nós, você concorda que ele está amparado por um Deus amoroso, justo e sábio? Concordo. Tem motivos para entrar tanto em pânico? E a gente já começa a refletir. Preciso trabalhar contra isso. E não é errado se sentir assim, não, tá, gente? Não vamos nos punir por nos sentirmos assim, não. Se estiver sentindo, sinta, perceba, mas trabalhe. Trabalhe para corrigir. Eu me recordo de uma situação, e quem frequenta a nossa casa já deve ter ouvido eu mencionar em palestra isso. Eu me recordo da situação, como há uns anos atrás, quando eu tive o desencarne do meu irmão na minha família. Eu não chorava, e eu lembro até hoje que a minha coordenadora virou para mim e falou, Edson, não caia nessa história, nessa balela que espírita não chora, não. Espírita chora. O ente desencarnou, você vai sentir saudades? Espírita chora. A única diferença é que depois que ele chora, ele lava o rosto e toca para frente. Ele raciocina a sua fé, raciocina a sua dor e continua a trabalhar. E é isso que a gente precisa começar a fazer em tempos difíceis do nosso dia a dia, e não só hoje, em todos. Vamos procurar raciocinar a nossa dor, raciocinar a nossa dúvida, raciocinar a nossa angústia e transformar isso em força, impulsionamento, para que a gente possa ir adiante, possa seguir. Porque enquanto a gente tiver insistentemente naqueles pensamentos nocivos, a nossa mente vai atrair para nós mentes similares com pensamentos nocivos, tal e quais os nossos. E até quando que nós vamos continuar como aquele capitão do navio que com o leme na mão prefere cruzar os braços e ver o barco indo em direção ao iceberg? Não dá. O barco é o nosso caminhar, é a nossa trajetória, é a nossa encarnação, mas não apenas a nossa encarnação, é a nossa trajetória como espírito imortal que somos. Vamos assumir o leme. Vamos buscar forças. Está difícil buscar força sozinho. Vamos procurar fazer leituras positivas, rechaçar um pouco
o que é notícia que nos deixa... Se informar, tudo bem, até a gente até entende, é necessária a informação. Mas não vamos repisar a informação, vamos procurar mudar o nosso padrão mental. Tá difícil fazer isso sozinho? Peça ajuda. A nossa casa, por exemplo, esse período que nós... E serve até dica para outras casas que ainda talvez não tenham implantado. Esse período que nós estamos obrigados a deixar as casas de portas fechadas, os tarefeiros continuaram a se encontrar online nos dias de tarefa. Nem sempre dá para todos, mas quem tá faz um evangelho, faz uma sustentação, troca papo, continua ativo. De vez em quando você mensagenzinha no WhatsApp: oi, tô aqui, precisa de alguma coisa? Mande para alguém. Oi, tô aqui, precisa de alguma coisa? Compartilhe. Saia do seu mundinho dolorido, que a gente sabe que às vezes é dolorido, e expanda para o externo, expanda para os demais, as mãos para os demais. Busque auxiliar os demais diante das dificuldades. As nossas dores vão sumir? Talvez elas não sumam, mas fica muito mais fácil quando a gente tem apoio, fica muito mais fácil quando a gente não fica só remoendo as nossas próprias dores. Quando a gente fica remoendo as nossas próprias dores, tudo se torna maior, tudo mais se torna mais potente, tudo se torna mais expansivo. Ah, mas Edson, e a questão da desobsessão que você falou? Pois é, esse sentimento... Claro, não vamos deixar de lado, não vamos ignorar a terapêutica que o próprio Espiritismo nos traz, que as casas espíritas nos traz, as sessões de desobsessão, as sessões de tratamento, tudo isso é válido, principalmente quando nós, por nós mesmos, às vezes fica difícil nos mudarmos. Tenhamos a consciência, tenhamos dentro de nós que a grande questão está em nossas mãos. André Luiz, em uma de suas obras, e eu confesso que agora vai me fugir da memória qual que é, mas o orientador, o mentor que está com ele, usa um exemplo muito claro do ímã e da limalha de ferro. Enquanto o ímã continuar atraindo a limalha de ferro, por mais que a gente tire a limalha, ele vai atrair outras. Nós somos esse ímã. Ainda que a espiritualidade tire os companheiros que a gente poderia aqui nessa simbologia, nessa analogia, dizer que seriam as limalhas de ferro do ímã, ainda que tire, nós estaremos atraindo outras. Por isso que, acima de tudo, a doutrina espírita nos traz a necessidade da reforma íntima. Alguns não gostam do termo de reforma, que dá a impressão que está tudo esbagunçado, que tudo... Mas, sinceramente, gente, a nomenclatura pouco importa. O que importa realmente é o nosso comprometimento conosco mesmo, de nos modificarmos, de modificar os nossos pensamentos, de modificar o nosso padrão mental. Se está difícil fazer sozinho, vamos procurar ajuda, vamos procurar auxílio, vamos ligar para os colegas, para os tarefeiros das casas espíritas. Como esse vídeo, por ser vídeo, ele está sendo lançado na internet e vai extrapolar as paredes da própria casa espírita, os portões da nossa casa espírita, Laços Eternos. Você que, de repente, está ouvindo isso na internet, que não é espírita, que é católico, que é evangélico, que é umbandista, que é budista, não importa a sua fé, não importa a sua crença. Busque o amparo, o consolo e o fortalecimento nessa fé, nessa crença. Desde que ela pregue o bem ao próximo, desde que ela pregue a evolução do ser, desde que ela pregue o seu crescimento como indivíduo, como pessoa, é uma crença válida. Então, busque essa crença, busque esse conforto. Vá falar com o padre, se você for católico, com os tarefeiros dos trabalhos católicos. Se você for um evangélico, fale com o pastor, fale com os missionários. Procure, avalie, observe. Aquela casa que eu vou está de acordo com os ditames de Jesus? Ou se é uma casa budista, está de acordo com os ditames de Buda? Vá atrás, converse. Está de acordo com os livros? Se a casa que você vai, o templo religioso que você vai, está de acordo com os ditames da religião, seja ela qual for, está de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou ainda de acordo com os ensinamentos de Buda, enfim, vá atrás,
busque apoio, busque conselho. Ah, mas eu estou bem. Melhor ainda, seja aquele que oferte o conselho, seja aquele que oferte o apoio, seja aquele que oferte o auxílio. Agora, o que a gente não pode é ficar de braços cruzados e aceitar, como se nós fôssemos aquele barquinho à vela que está sendo jogado na tempestade. E o capitão, que somos nós, que é a mente, o capitão que tem que assumir o leme, o capitão do navio que tem que assumir o leme do barco, não faz nada. Fica de braço cruzado. Não adianta, gente. Não adianta. Voltamos a refletir e a reafirmar. É difícil? Muitas vezes é difícil, sim. É necessário? É necessário. Vale a pena? Vale. Muito, mas muito a pena. Não desanimem. Não desistam. Persistam. Vocês não estão sozinhos. Vocês estão amparados por uma espiritualidade que está com vocês, que está auxiliando. Ainda que você more sozinho, não tem problema. Você nunca está sozinho. Amigos espirituais que velam e que te amam estão com você. Você é católico? Anjos do Senhor, santos, velam, te amam e estão com você. Você é evangélico? Não importa. O Espírito Santo do Senhor está com você. Deus está por todos nós. Não estamos só. E esse barco, chamado planeta Terra, também não está livre. Se nós, que somos os responsáveis pelo leme da nossa encarnação, da nossa existência, temos que estar com o leme em mãos e dispostos a conduzi-lo, que dirá nosso Pai de amor, de bondade, onipotente, onisciente, tudo pode, tudo sabe, todo amoroso, que dirá ele? Realmente, gente, a gente acreditaria que ele deixaria essa nau chamada planeta Terra ao sabor do vento? Em hipótese alguma. Se assim o fosse, ele não mereceria ser amoroso. Se ele o tem, é porque ele o é. Eu agradeço a todos que estão aqui, todos que estão ouvindo, que estão interagindo conosco, pedindo permissão a Deus nosso Pai para encerrarmos essa exposição, esse trabalho dessa noite, rogando aos amigos e benfeitores espirituais que possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, e que já nos auxiliaram nesse instante, nos ampararam, e rogando sempre ao nosso amigo e amado Mestre Jesus, que nos oriente, nos auxilie, nos ampare e nos guarde nos caminhos dessa vida. Que assim seja.